Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. O evangelho de hoje, dessa terça-feira, está em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Acompanha comigo uma mensagem do céu para você. Lembrando que o texto do Evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Abra a descrição e acompanha. É Jesus que nos fala, é a palavra de salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dar-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não deverias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro se aproxima de Jesus. Talvez Pedro tivesse sido ofendido muitas vezes por algum irmão. Quem sabe até mesmo por algum dos apóstolos. Quem sabe talvez por Judas ou por qualquer outro. E ele já havia perdoado, mas essa pessoa o ofendeu novamente. E ele havia perdoado e parece que Pedro estava contando as vezes em que for ofendido e perdoava. Tem gente que é difícil de relacionar, gente que é difícil de viver. Então ele quer se excusar e não perdoar mais. Se aproxima de Jesus. Pedro estava com o coração ferido, estava com o coração machucado. Pedro havia sido ofendido mais de uma vez e já havia perdoado, já havia dado o passo do perdão, mas parece que a pessoa continuava ofendendo o coração do apóstolo Pedro, ao ponto de ele perceber que não tinha mais jeito. Por mais que ele perdoasse, a pessoa continuaria reiterando a ofensa. Então ele fala: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. Porque 7 era o número da perfeição. Deus havia criado o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O 7º dia era o descanso do repouso sabático, era o dia em que o 7º dia era o dia que o judeu honrava e adorava a Deus. Era o dia da sinagoga, era o dia do encontro com o Senhor, o dia de viver os mandamentos. 7 vezes, Senhor, já está bom.
Então Pedro é surpreendido pela palavra do Senhor que diz: Pedro, não até 7 vezes, mas eis que eu te digo, até 70 vezes 7. Querido, 70 vezes 7 dá 490. Pedro estava contando, Pedro estava calculando as vezes que ele foi ofendido e perdoou. E Pedro já havia se determinado: quando chegar a 7ª vez, eu perdoo. Se ele me ofender uma 8ª vez, eu não perdoo mais. E Jesus vai me autorizar, porque eu vou perguntar para ele, eu tenho certeza que ele vai dizer: não, até 7 vezes está bom, Pedro. Só que não foi bem assim. Jesus surpreende a Pedro dizendo: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você consegue contar até 7 vezes as ofensas, mas você não vai conseguir contar até 490. Você vai perder as contas, Pedro. Ou seja, é preciso perdoar sempre. É preciso ofertar o perdão sem medida. Então Jesus conta uma parábola ao apóstolo Pedro, que estava com o coração ferido, que estava com o coração machucado. E essa parábola que Jesus conta para Pedro, hoje ele dirige para nós, hoje ele dirige para você. De forma especial você que foi ferido, de forma especial você que teve o seu coração ultrajado, machucado, você que traz uma mágoa no seu coração. Quem sabe uma mágoa da sua infância, quem sabe uma mágoa de alguém da sua família, quem sabe a mágoa de alguém que te provocou uma injustiça muito grande, que você, olhando para essa injustiça, fala: eu não consigo perdoar. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos perdoar porque olhamos para nós mesmos aquilo que nós consideramos uma ofensa, porque nós nos consideramos grandes. Eu não mereci essa ofensa. Ele não poderia ter feito isso comigo. Você percebe que a dificuldade de liberar o perdão, que a dificuldade de perdoá-la advém do orgulho e da soberba? Porque eu me acho bom demais, porque eu me acho elevado demais, é inadmissível que eu sofra essa ofensa. Eu olho somente para mim. Eu olhando para mim, para a minha dignidade, que eu me julgo ter uma dignidade muito maior do que realmente eu tenho, eu não consigo admitir que a pessoa tenha me ofendido daquela forma e me recuso a perdoar. E muitas vezes vou além da recusa do perdão. Se tiver a oportunidade, eu retribuo na mesma moeda. Jesus conta uma parábola para Pedro. O Senhor diz que havia um rei que resolveu ajustar as contas com os seus funcionários, com os seus empregados, com os seus servos. E havia um servo que lhe devia 100 talentos. Queridos, 100 talentos de ouro. Você sabe o que é um talento de ouro em peso? É equivalente a aproximadamente 59 quilos. Dá 58 quilos e 900 gramas no peso de hoje, de ouro. Você sabe o valor do ouro hoje? Como se fosse hoje essa parábola, o valor do ouro hoje. Eu fiz uma pesquisa na internet. Hoje, 1 quilo de ouro, ele custa R$320.000, R$320.840. É o valor de 1 quilo de ouro, R$320.840. O homem devia 10 talentos. O homem devia 10.000 talentos. Um talento, como eu disse, equivale a quase 59 quilos, dá 58 quilos e 900 gramas. Calculando 1 quilo de ouro, que custa R$320.840, pelo peso dos talentos, o homem devia ao rei, se fosse no valor de hoje, uma quantia de 3.208.400.000 R$3.208.400.000. Uma quantia impagável. 3.208.400.000. E o rei diz: paga-me o que você me deve. Ele diz: Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei. Que prazo? Ele não ia pagar nunca. É impossível pagar. O rei então se compadece e, sabendo o rei que ele jamais conseguiria pagar essa quantia impagável, essa quantia exorbitante, o rei diz: a tua dívida está perdoada. Mas aí diz o evangelho que aquele homem, ao sair dali, encontrou um homem que também lhe devia um dinheiro. E o homem lhe devia 100 moedas. Querido, 100 moedas
equivale a 3 meses de salário. 3 meses de salário daquele homem. Era uma quantia muito alta. Imagina, a pessoa que te deve 3 vezes o seu salário, 3 meses do seu ordenado, é muito dinheiro. Mas o que são 3 meses de salário comparado aos 10 mil talentos? Imagine hoje uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário. É um salário alto para os dias de hoje, 10 mil reais. 3 meses de salário dá 30 mil reais. O homem devia para ele 30 mil reais. Se o salário dele fosse 10 mil, 30 mil. Quem vai dizer que não é um dinheiro muito, muito alto, uma quantia muito alta? É difícil perdoar 30 mil reais, não é? É difícil para nós perdoarmos, chegarmos para a pessoa e falar assim, você me deve 30 mil reais, mas está perdoado. Sabe por que é difícil? Porque você está olhando só para os seus 30 mil reais. Lembre-se de quanto você devia. Você devia 3 bilhões, 208 milhões e 400 mil e te foi perdoado. Se te foi perdoado mais de 3 bilhões de reais, você não deve também perdoar os 30 mil reais? Mas aquele homem não perdoou. Ele agarrou aquele conservo, aquele que lhe devia os 30 mil reais, estrangulou ele e disse, paga-me o que você me deve. Ele disse, me dá um prazo, eu te pagarei. Ele disse, nada de prazo. Seja colocado na prisão. Naquele tempo, aquele que não pagava as dívidas era aprisionado e deveria estar na prisão com todos os seus familiares até que pagasse o último centavo. E foi o que aquele servo fez. Ele esqueceu que lhe foi perdoada a sua dívida de 10 mil talentos, a sua dívida de 3 bilhões, 208 milhões e 400 mil reais e se apegou àqueles 30 mil reais que lhe era devido. Queridos, assim somos nós quando nós não perdoamos. Nós, com o nosso pecado, merecemos um inferno. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E cada vez que pecamos, merecemos um inferno eterno. O inferno eterno. É impossível para nós pagarmos a nossa dívida, porque aquele que nós ofendemos com o pecado é o próprio Deus. Nós, com o nosso pecado, seja qual for, uma gula, uma inveja, uma mentira, uma soberba, uma avareza, e eu só estou falando de pecados veniais, ainda que seja uma simples mentira, ela ofende a Deus. E a ofensa não é medida pelo ato que você faz. A ofensa é medida pela dignidade daquele que é ofendido. Uma coisa é você dar uma má resposta para um colega de trabalho. Outra coisa é você dar uma má resposta para o seu pai ou para sua mãe. Porque existe o 4º mandamento da lei de Deus que diz honrar pai e mãe. Uma coisa é você dar uma má resposta para um colega de trabalho, outra coisa é você dar uma má resposta para o rei que governa a nação. Você dá uma má resposta para o Santo Padre, o Papa. Imagine isso. Queridos, muito mais do que o rei, muito mais do que o Papa é Deus, o Senhor. A dignidade de Deus é insondável, é inimaginável, porque Ele é Deus. E ao ofendermos a Deus, nós contraímos uma dívida impagável. E o Senhor, sabendo que nós não temos condições de pagar essa dívida e que seríamos condenados ao inferno, porque a nossa dívida com Deus é muito, muito, muito superior a 3 bilhões, 208 milhões e 400 mil reais. É muito superior aos 10 mil talentos. A nossa dívida deveria ser paga com a nossa alma sofrendo eternamente no inferno, sabendo que nós não teríamos como pagar. E Ele, sendo um Deus de amor, de misericórdia, um Deus compassivo, Ele se fez homem. E sendo homem, Ele perdoou a nossa dívida, pagando na sua carne a sua natureza humana, morrendo na cruz. Deus se fez homem e morreu na cruz, derramando o seu sangue para pagar a nossa dívida. E assim, abriu para nós as portas do céu. E agora, Ele que se fez homem como nós, quer que nós também sejamos, entre aspas, divinos como Ele. Divinos no sentido de santos, parecidos com Ele. E Ele é um Deus que perdoa. Assim sendo, Ele exige que nós perdoemos também. É perdoando que se é perdoado, dizia São Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado. No Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a rezar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você precisa liberar o perdão. Se você não liberar perdão, não haverá lugar para você no céu. Se você se recusa a perdoar,
você não é parecido com Jesus. Só entra no céu quem é parecido com Jesus. Se você se recusa a perdoar, você se fecha também a receber o perdão de Deus. Então, decida se perdoar. Querido, perdão não é sentimento. A metáfora que eu conto sempre é essa, quando eu falo de perdão. Imagina uma pessoa que está com uma unha do pé encravada, que está doendo demais, já infeccionou, já deu pulso. Está doendo demais. Está no ônibus lotado. Uma pessoa que está ali no corredor do ônibus lotado vai passar e sem querer pisa no dedão que estava encravado. Aquele dedo dói demais. E a pessoa que pisou diz, desculpa, me perdoa. E aí a pessoa que estava com o dedo inflamado, infeccionado, doendo demais, fala, não, tudo bem, tá desculpado, tá perdoado. Ele perdoou, de fato ele perdoou, mas o dedo vai continuar doendo. Perdão não é sentimento. Perdão não é simplesmente deixar de sentir a ofensa ou esquecer a ofensa. Perdão é você não ficar cutucando a ferida. Ainda vai ficar doendo o dedo, não vai? Ele perdoou, o dedo continua doendo, mas daqui a pouco vai parar de doer porque ele não vai ficar cutucando a ferida do pé. Ele não vai ficar cutucando. Sabe o que significa a palavra remorso? Vem de remorder, de morder de novo. Aquele que não perdoa, ele é tão soberbo que ele se acha tão grande e se acha tão ultrajado porque ele, sendo grande, sofreu aquela ofensa, e ele fica pensando na ofensa e fica se mordendo de novo. Ele fica reabrindo a ferida. Então, o primeiro passo para perdoar é decidir perdoar, mesmo sabendo que ainda vai doer. E o segundo passo é saber que você devia muito mais ao rei. Você devia 10.000 talentos. Então não fique olhando a ofensa que te fizeram, mas olha a ofensa que você fez a Deus, que você foi perdoado na cruz. E lembre-se, é perdoando que se é perdoado. Lembre-se que se você não liberar perdão, você também não está apto a receber o perdão de Deus. E que só vai entrar no céu quem é parecido com Jesus. E Jesus é um Deus que perdoa, que não se cansa de perdoar. Por isso hoje, libera o perdão. Lembrando que liberar o perdão não significa também você ser obrigado a conviver com aquela pessoa que te faz mal. Você pode até evitar a convivência com a pessoa que te faz mal. Fui vítima de um crime, você deve registrar a ocorrência na delegacia, etc. Mas liberar o perdão significa pensar sempre assim. Ele me fez um grande mal, mas o mal que eu fiz foi muito maior. E Deus me perdoou meus 10.000 talentos. Não devo eu também perdoar essas 100 moedas? 100 moedas, 3 meses de salário é muita coisa. A ofensa é grande, é muita coisa. 3 meses de salário, 30 mil reais é muita coisa. Mas o que é 30 mil reais? Comparados a 3.208.400.000. Libera o perdão. Libera o perdão. Peça a Jesus a graça. E decida-se a perdoar. Perdão é decisão, não é sentimento. Para terminar, eu quero dizer para você que o cristão é como o sândalo. Não sei se você conhece o sândalo, é uma árvore que quando ela é ferida, quando você corta a madeira do sândalo, ela solta perfume. O perdão é esse perfume que o sândalo libera. Assim que o cristão se vinga. O cristão se vinga liberando perdão e soltando o perfume. Que perfume é esse? A vida de oração. Se te ofenderam, o medicamento que você vai passar, a pomada que você vai passar naquela ferida, o dedão do pé infeccionado, é a pomada da oração. Ore pela pessoa que te ofendeu. E cada vez que aquela ofensa voltar ao seu coração, você diz, Senhor, eu perdoo, eu me decido a perdoar, porque o Senhor me perdoou. E assim como o sândalo perfuma o machado que ele corta, eu rezo para essa pessoa, para que o Senhor a abençoe, que a vida dela seja cheia da graça de Deus. E um dia nós nos encontremos lá, no alto da montanha. Libera o perdão, porque é perdoando que se é perdoado. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.